Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, hoje no dia 26 de julho de 2020. Como o tempo tem passado rápido, não é mesmo? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem colaborado com a nossa campanha A Caixa Está Vazia. Nós temos de fato abençoado muitas famílias com todos os itens que nós temos recolhido. A campanha ainda não terminou, ela ainda está funcionando. Continuamos a arrecadar aí alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas, fraldas infantis, roupas de frio também, cobertores, brinquedos, enfim. Se você tiver algum desses itens disponíveis aí e puder doar, vamos continuar abençoando muitas pessoas, muitas famílias, em nome de Jesus. E como sempre nós temos falado aqui, se de repente você tiver alguma necessidade de alguma dessas coisas ou souber de alguém que precise, também nos procure. E vamos ser bênção na vida uns dos outros. Amém? E como a gente sempre tem falado aqui acerca das inscrições aqui no nosso canal, muito obrigado a você também que já se inscreveu. Pode convidar mais pessoas a se inscrever. Como você sabe, nós queremos muito chegar a 1000 inscritos aqui nesse canal, no canal da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, em Serra Dourada, enfim. A gente quer melhorar muito as transmissões ao vivo através do celular, que tem uma qualidade muito melhor de imagem. Então, continue aí com essa divulgação, curtindo os nossos vídeos. É importante você fazer isso, tá? Aproveita aí agora, curte aqui essa aula de EBD nossa, compartilhe também com outras pessoas e vamos juntos aí divulgar a mensagem da palavra do Senhor. Não se esqueça que nós estamos aqui exatamente para isso, aprendermos juntos a palavra do Senhor e também compartilhar uns com os outros. Amém? Então vamos lá. Nós estamos aqui com a nossa série de estudos, já há algum tempo, alguns domingos, tratando acerca do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E nós temos aqui aprendido a oração dominical, ou também conhecida como sendo a oração do Pai Nosso. E o texto de hoje, dando continuidade a isso, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, agora o versículo 10, a parte B, que diz o seguinte: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, nos instrua mais uma vez no estudo da palavra dele. Amém? Nós temos visto aqui, já há alguns domingos, Jesus ensinando os seus discípulos a maneira certa como se deve orar, um modelo de oração. E é claro que isso não significa que estamos proibidos de orar sem seguir esse modelo. É claro que existem momentos na nossa vida, assim como Pedro, naquela situação onde ele estava afundando ali na água, onde ele simplesmente gritou: salva-me, Senhor. Muitas vezes nós somos levados a orar assim também. Mas esse padrão, esse modelo que nós vemos Jesus ensinando, ele se torna algo muitas vezes negligenciado pelos cristãos, porque sem essa estrutura que Jesus apresentou, muitas vezes a nossa oração fica vazia. Aqui a invocação que Jesus faz nessa oração, Pai Nosso que está nos céus, significa que estamos ali em contato com o nosso Pai, todo amoroso, onisciente, o Todo-Poderoso. Nós devemos orar essa oração confiando e com total amor, porque expressa uma intimidade com Deus, o Pai, possibilitada pelo próprio Cristo Jesus, que se ofereceu na cruz no nosso lugar. É por isso que nós podemos nos achegar à presença de Deus em qualquer momento de oração, por causa de Cristo Jesus. Nós temos visto que as 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso estão voltadas diretamente para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque muitas vezes já começamos as nossas orações como se a prioridade fosse o nosso nome, o nosso reino, a nossa vontade. Mas quando nós oramos de forma adequada, a oração conforma todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, aos desejos, à vontade do nosso Deus e Pai. E assim, nós podemos entender a oração do Pai Nosso como sendo ali também nos ajudando no processo de santificação. Aqueles que investem um tempo de oração ali, eles se santificam mais, eles estão mais próximos de Deus, mostram-se muito mais preocupados com o relacionamento com Deus e com o próximo do que simplesmente consigo mesmo, sendo de forma egoísta ali no pedir sempre a Deus,
se achegando simplesmente a Deus como se Ele fosse um serviçal, obrigado a atender todos os desejos e caprichos. Mas não, quando nós nos atentamos para a oração que Cristo Jesus ensinou, nós percebemos que ela nos livra desse nosso egoísmo natural, porque a petição aqui que Jesus faz nos livra de uma regra, aquela regra do eu, a regra do egoísmo, porque ela diz, seja feita a tua vontade. Martinho Lutero chamou essa parte da oração aqui do Pai Nosso como sendo uma oração temerosa. E aí um pastor norte-americano chamado Kent Hughes, ele é autor de vários livros abençoadores, ele chegou a escrever o seguinte a respeito desse pedacinho da oração do Pai Nosso. Ao orar isso, convidamos Deus a nos conquistar. E é por isso que essa petição é tão assustadora. Quando fazemos essa oração, pedimos a Deus que faça o necessário para que sua vontade prevaleça em nossas vidas, para que Ele nos ajude a eliminar todos os obstáculos que atrapalham a nossa obediência. Fazer essa oração pode até nos atemorizar, como disse Calvino, mas também nos livrará de nós mesmos. Pode-se dizer verdadeiramente que não aprendemos a orar até que todos os pedidos em nossas orações sejam sujeitos a esse pedido. Se não orarmos, seja feita a sua vontade, também não podemos orar verdadeiramente, santificado seja o teu nome ou venha o teu reino. Orar para que a vontade de Deus seja feita é fundamental para toda verdadeira oração. E com essas palavras, fica claro que ao orarmos pedindo para que a vontade de Deus seja feita, nós estamos aqui rendendo os nossos desejos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é aqui que nós escolhemos confiar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando muita coisa não venha fazer sentido para nós. Porque é exatamente uma oração de entrega. Uma oração que demonstra que nós não estamos no controle. Afinal de contas, nós nunca estivemos no controle. Vejamos um pouco mais acerca da vontade de Deus. A Bíblia nos mostra alguns aspectos diferentes acerca da vontade de Deus. O primeiro aspecto que a gente percebe através das Escrituras Sagradas é a respeito da vontade soberana do Senhor Deus. É aquele aspecto da vontade de Deus que é sempre feito. Inclui coisas como, por exemplo, a eleição do seu povo, a criação, a queda do homem, o plano de salvação, o retorno de Cristo Jesus, enfim, tudo isso trabalha em conjunto para que a glória de Deus seja evidenciada, para que a glória seja dada a Ele, mas também é em benefício do seu povo. Olha comigo o texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. No livro de Atos, lá no dia de Pentecostes, Pedro começou a pregar acerca de Cristo Jesus e ele disse o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Nós sabemos que Jesus foi crucificado e morto conforme já havia sido profetizado. Isso já estava determinado pelo próprio Deus, fazia parte do plano de salvação de Deus através de Cristo Jesus para os seus eleitos. É claro que algumas coisas dentro daquilo que envolve a soberania de Deus fica sendo um mistério para todos nós, mas não é um mistério para Deus. Nós somos pecadores, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos finitos. Nós não podemos compreender completamente um Deus que é santo, um Deus que é grande, um Deus que é infinito. O que Ele revelou para cada um de nós acerca de si mesmo está descrito na criação, como nós podemos ver. Deus Criador. Mas também está revelado na sua santa palavra, nas Escrituras Sagradas, e aquilo que a gente precisa entender ali, que está descrito pelo próprio Deus nas Escrituras Sagradas, o seu Espírito Santo nos ensina. Essa doutrina da vontade soberana de Deus deve nos trazer um conforto diante das seguintes verdades. Pessoas más, elas não estão no controle. Muitas vezes as coisas dão certo, parecem dar certo apenas para aquelas pessoas que praticam o mal, não é mesmo? Elas fazem e acontecem, elas prejudicam pessoas, elas matam, elas roubam. E é perceptível que nós vivemos em meio a uma grande impunidade.
Só que diante da palavra de Deus nós temos a segurança de que pessoas más não estão no controle. Uma segunda verdade é que Satanás também não está no controle. Por mais que as Escrituras nos digam que ele é o príncipe desse mundo, ele não tem o controle de nada e o seu fim já está totalmente determinado, já está traçado. E por último, uma terceira verdade, é claro que nós também não estamos no controle, nós já vimos isso antes. O pecado, ele tenta nos fazer pensar diferente, ele tenta nos fazer pensar que nós estamos no controle, mas a realidade é que Deus está no controle, Ele continua sendo sempre soberano. Quando os irmãos de José o venderam como escravo no Egito, por exemplo, eles acharam que tinham tudo sob o controle deles. Mas nós sabemos do plano soberano do Senhor Deus, e em meio a toda essa crise, em meio a todo esse evento cruel que foi a venda de José como escravo. E o próprio José reconhece isso quando diz o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E aí nós percebemos que José pôde perdoar os seus irmãos exatamente porque ele via Deus como estando no controle de todas as coisas, usando aquela situação para o bem. E da mesma maneira, nós podemos então perdoar, pois se nós confiamos na soberania de Deus, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias então sejam dadas ao nosso Deus. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas também existe a chamada vontade ética ou a vontade preceptiva de Deus. Mas o que isso significa? Vontade ética, vontade preceptiva? É aquela vontade de Deus expressa nos seus mandamentos, expressa nos seus preceitos. É por isso que é a vontade preceptiva. É a vontade de Deus contida aqui nos princípios e valores do seu reino, nos princípios e valores que regem o reino de Deus. Nós podemos utilizar como exemplo o arrepender-se e crer no Evangelho. Nós podemos usar um outro exemplo, fugir de toda a aparência do mal. Um outro exemplo, fugir da imoralidade sexual. Um outro exemplo, amar o Senhor sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. São verdades que nós destacamos acerca dessa vontade ética ou vontade perceptiva de Deus. É aquela vontade que muitas vezes falhamos por causa do nosso pecado. Quantos são aqueles que rejeitam o Evangelho? Quantas são as pessoas que gostam de conversas ruins, de entretenimento e pensamentos impróprios? Exatamente por causa do pecado. A vontade ética de Deus nem sempre é feita, mas ao nascermos de novo, graças a Deus nós temos o auxílio do Espírito Santo do Senhor, nos fortalecendo, abrindo os nossos olhos diante de situações para que a gente não venha a cair nas ciladas do pecado, cumprindo assim a vontade do Senhor, essa vontade ética, a vontade preceptiva. Por isso que nós devemos nos apegar cada dia mais à palavra do Senhor. Afinal de contas, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E eu quero destacar aqui para vocês aqui hoje alguns versículos que o salmista declarou lá no Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Eu sei que o Salmo 119 é grande, é o maior capítulo da Bíblia, mas não é tão grande assim que nos impeça de lê-lo. Por isso, tire alguns minutos do seu dia. Dá para ler o Salmo 119 em menos de 1 hora. E aí você vai perceber, através da leitura desse salmo tão importante, a preciosidade que a palavra do Senhor representa nas nossas vidas.
porque quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós precisamos perceber que é uma oração totalmente abrangente, refere-se a todos os aspectos da vontade de Deus, tanto aquela vontade soberana, como nós vimos antes, mas a sua vontade ética também. Isso significa que a verdadeira oração inclui confiar nesse Deus onipotente, onisciente, soberano sobre todas as coisas, seja ela qual situação estivermos enfrentando. Nós confiamos em Deus exatamente porque Ele nos deu o seu Santo Espírito, nos comunicando a sua vontade, a sua verdade através das Escrituras Sagradas. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós somos guiados pelo seu Espírito Santo. E assim experimentamos justiça, experimentamos a paz, experimentamos a alegria que só Ele pode dar. Quando as pessoas se rebelam contra a vontade de Deus, há falta de paz, há falta de justiça, há discórdias, por fim, acaba dando em morte. Mas ao orarmos para que a vontade de Deus seja feita, é exatamente porque nós entendemos quem Deus é. E isso nós vimos nas lições anteriores, nos domingos passados, quando nós falamos do Pai Nosso, acerca do nome de Deus. É por isso que quando nós fazemos pedidos voltados para nós mesmos, ou até mesmo para o nosso próximo, para que Deus abençoe o nosso próximo em orações que fazemos, devemos estar sempre conectados à vontade de Deus dentro desses nossos pedidos. E eu chamo a atenção para os seguintes textos. Tiago 4, versículos 2 e 3 nos diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E ainda o texto de 1 João, capítulo 5, versículos de 14 a 15, nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui nós podemos perceber, diante desses textos, que nós somos ensinados por eles que a nossa oração não deve ser egoísta, mas que também não há nada de errado em fazermos pedidos diante de Deus. Só que esses pedidos devem estar sempre de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, nós somos chamados a um relacionamento diário com o nosso Deus através da sua palavra, através das orações, para que assim os nossos pedidos eles estejam alinhados de acordo com a vontade do Senhor. Quanto mais as pessoas leem as Escrituras, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais podemos aprender sobre pais educando filhos, relacionamento entre marido e mulher, a como lidar com conflitos, ética no trabalho, a como tomar decisões, enfim, a palavra do Senhor nos instrui. Por isso que a prática da leitura bíblica deve ser algo que fazemos diariamente, não terceirizando o seu aprendizado da palavra de Deus. Mas é claro que é bom ouvir pregadores ou um estudo feito por alguém que tem um grande conhecimento da palavra de Deus. É muito bom a gente fazer isso. Mas é possível cada um de nós também sermos instruídos pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Ele nos deu de presente o seu Espírito Santo e nós temos acesso à palavra de Deus, portanto vamos aprender diretamente do próprio Deus também. Afinal de contas, orar para que a vontade de Deus seja feita é exatamente se comprometer a ler, estudar, memorizar e aplicar as Escrituras nas nossas vidas. Também significa orar para que outros façam o mesmo. Orar para que a vontade de Deus seja feita também significa que nós devemos orar para que os mandamentos de Deus sejam obedecidos em todo o mundo, especialmente naquelas áreas em que muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Isso envolve, por exemplo, orar pelos nossos governantes, para que eles coloquem em prática a ética que existe no reino de Deus, para que não haja corrupção no meio da nossa política. Isso é muito válido, isso é importante, a palavra de Deus nos ensina isso. Nós devemos orar para que os pais criem seus filhos nos caminhos do Senhor, para que os filhos honrem os pais, para que assim a gente não veja tantas crianças abandonadas nas ruas, famílias desestruturadas. Devemos orar por isso. Devemos orar para que a igreja seja santa, para que pregue fielmente as Escrituras, a palavra de Deus corretamente, para que sirva aos necessitados e cause sempre um impacto positivo na sociedade, sempre visando atrair as pessoas para Deus. Orar para que a vontade de Deus seja feita significa que nós não devemos aceitar passivamente o aborto.
não devemos aceitar o tráfico, a redefinição do casamento como tem sido feito, até mesmo a secularização da igreja e tantos outros temas que nós precisamos levar em consideração exatamente porque não estão de acordo com a vontade do Senhor Deus. Sobre isso, o pastor John MacArthur chegou a escrever o seguinte, dizendo: orar para que seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu é se rebelar contra a ideia mundana de que o pecado é normal e inevitável e, portanto, deve ser consentido ou pelo menos tolerado. É se rebelar contra o sistema mundial de impiedade, a desonra e a rejeição de Cristo e também a desobediência dos crentes. Isso, meus queridos, porque como cristãos nós lutamos contra o pecado, devemos lutar contra o pecado, não vivemos em trégua contra o pecado, nós lutamos contra ele. Lidar com o pecado a partir daquilo que ele é, significa que a nossa alegria está simplesmente no Senhor, em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. A nossa alegria não está no nosso pecado, nos nossos desejos carnais. No céu, a vontade de Deus ela é feita sem amargura, não é feita por resignação, como alguém está dizendo assim: tá bom, Senhor, tá bom, sua vontade está sendo feita, sua vontade será feita, já entendi, já aceitei. Não, não é assim. Por isso, quando nós oramos para que a vontade de Deus seja realmente feita nas nossas vidas, isso deve implicar nas nossas vidas uma alegre obediência. Devemos entender de fato que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Orar para que a vontade de Deus seja feita ainda significa entender que Deus continua soberano, mesmo quando nós passamos por problemas, por dificuldades, por provações. O grande exemplo disso, quem nos trouxe foi o próprio Cristo Jesus, lá no jardim do Getsêmani, quando ele orou a Deus dizendo o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. É claro que Jesus já sabia que esse era o único caminho para poder executar o plano de salvação do seu povo. Ele já havia declarado que veio a esse mundo exatamente para dar a sua vida, como resgate por muitos. Mas a razão pela qual ele orou dessa maneira foi exatamente também para nos ensinar essa realidade, que como homem, Jesus também devia ter a sua vontade submissa a Deus. Jesus é esse nosso grande exemplo de oração. Não é à toa que ele nos ensina a orar da forma como convém. Quando nós passamos por tempos difíceis e enfrentamos dificuldades, nós precisamos perceber que isso faz parte da vontade soberana de Deus nas nossas vidas, em cada dia mais nos conformar à imagem de seu Filho Jesus. Assim como Jó orou, nós devemos orar também. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos orar com fé. Senhor, eu confio em você, eu confio que a sua vontade será feita. Mas infelizmente, a chamada oração com fé tem sido banalizada, tem sido desvirtuada por muitas igrejas hoje. Muitos ensinam que orar com fé significa você determinar algo, você ordenar que algo seja feito até que se concretize. Só que, na verdade, a verdadeira fé ela é sempre baseada na revelação, ou seja, na própria palavra de Deus para nós. E aquilo que Deus já revelou nos traz uma promessa muito clara que devemos orar sem duvidar. Duvidar seria chamar Deus de mentiroso e dizer que ele não é digno de confiança. Mas existem algumas coisas que Deus realmente não nos prometeu de forma clara. Por exemplo, não é da vontade de Deus que todas as pessoas sejam fisicamente curadas. Eu sei que você sabe disso. Da mesma forma, não podemos orar com absoluta confiança para Deus nos dar um certo tipo de trabalho ou nos levar a determinada faculdade. Enfim, Deus prometeu atender às nossas necessidades, mas nem todos os nossos desejos, porque muitos não estão de acordo com a sua vontade. Muitos dos nossos desejos não se alinham com a vontade do Senhor. Nessa área em que nós não temos promessas claras de Deus, nós devemos sim orar com fé. Devemos orar: Deus, seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor Deus é soberana. É uma oração que diz: onde o Senhor lidera, aonde o Senhor está à frente, é sempre melhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Concluindo, meus queridos, orar para que a vontade de Deus seja feita significa que nós devemos orar pelo reino final de Deus em Cristo Jesus. Mas o que isso significa?
No estudo de domingo passado, nós já vimos que aquela expressão seja feita a tua vontade, a expressão que nós estamos estudando aqui, é provavelmente uma forma de paralelismo hebraico. Ou seja, quando nós oramos, venha o teu reino, são as palavras anteriores, nós estamos automaticamente orando para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é no céu. Nós precisamos entender essa oração como sendo, em parte, uma oração escatológica, ou seja, uma oração feita por nós e por todos aqueles que aguardam ardentemente, com confiança, com grande expectativa, a segunda vinda de Cristo Jesus. E o tempo em que todas as coisas, todas as pessoas conhecerão de fato a Cristo Jesus e o louvarão por quem Ele é. Será um tempo em que não haverá mais assassinato, nem discórdia, nem mentira. Haverá justiça, paz e alegria plena, completa. Ao orarmos, seja feita a tua vontade, que o nosso coração, então, meus queridos, se encha dessa expectativa pelo retorno de Cristo Jesus. E assim, possamos viver os nossos dias de acordo com essa expectativa, nos livrando do nosso egoísmo, nos livrando do nosso orgulho e nos conformando cada vez mais, cada dia mais, à imagem de Cristo Jesus. Por isso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma escola bíblica dominical, por mais uma manhã em que acordamos confiados na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor. O Senhor nos deu respirar, o Senhor nos deu mais uma oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor, por isso nós louvamos ao teu nome. Louvamos ao Senhor que nos permite nos achegar a ti. Louvamos ao Senhor porque através de Jesus nós temos esse livre acesso ao Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado porque aprendemos em mais uma escola bíblica dominical como nós devemos orar, como orar como convém. É certo que nós somos pecadores. Muitas vezes ainda falharemos nas nossas orações, mas a tua palavra nos garante que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem orar como convém. Nos perdoe nisso, Deus, mas que possamos estar aprendendo todos os dias a falar contigo, a orar ao Senhor, ao mesmo tempo louvar ao Senhor por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, a também abrirmos o nosso coração diante do Senhor, fazermos sim os nossos pedidos, mas que os nossos pedidos estejam alinhados com a vontade do Senhor. Nos abençoe nisso, Deus. Nos dê um coração humilde, sem orgulho, sem egoísmo. Nos ajude em nossas orações, engrandecer ao Senhor, louvar o teu santo nome, fazer pedidos por nós, mas também nos lembrar do nosso próximo, Deus. Como nós falamos no início aqui do nosso encontro, muito obrigado por aqueles que têm ajudado, que têm abençoado com a campanha A Caixa Está Vazia. Muito obrigado porque nós temos condições de abençoar outras pessoas com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Pai. O Senhor é esse Deus presente, esse Deus de graça, esse Deus de amor. Por isso nós te amamos, por isso nós te louvamos, por tudo que o Senhor é. E essa é a oração que nós te fazemos, pedindo ainda que o Senhor continue nos abençoando no restante desse dia, que seja um domingo totalmente agraciado pelo Senhor, que possamos também ser bênção na vida de outras pessoas ainda nesse dia. Nos abra oportunidades para isso, seja dentro de casa, seja conversando com alguém pelo telefone, pela internet, enfim. Nos ajude nisso, Pai, a pregar o Teu Evangelho com as nossas palavras e com a nossa vida. Assim te oramos, louvando ao Senhor e sendo gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um grande abraço. Até o próximo domingo, a próxima Escola Bíblica Dominical. Mas não se esqueçam também que hoje às 15 horas temos um encontro com as crianças, né? Chame aí a sua criançada, a sua garotada para participar desse momento de aprendizado da Palavra de Deus. E às 19 horas, o nosso culto dominical, também em honra e louvor ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Te espero mais tarde. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.